A paz do Senhor, amados irmãos. Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e nós estamos estudando nesta oportunidade a nossa lição de número 2. A nossa lição de número 2 do quarto trimestre de 2018. A nossa revista ela nos traz um título que diz o seguinte: As parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. A nossa lição também ela tem um título, a lição de número 2, que é para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Esse é o título da nossa lição de número 2. Nós temos aí nessa revista, nós temos aí 13 lições, e ao longo dos nossos ensinamentos aqui, das nossas videoaulas, nós vamos estarmos comentando uma após a outra. Uma ela vai se entrelaçando a outra, de maneira que ao longo do trimestre nós vamos estarmos estudando de uma maneira bastante prática, objetiva e bastante proveitosa, ou melhor dizendo, para o nosso entendimento. Muito bem. Nosso texto áureo diz o seguinte: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus capítulo de número 13, versículo 23. A nossa verdade prática: é preciso falar de Jesus e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornam-se seguidores do Mestre. Muito bem. Um pequeno comentário aqui, como gosto de fazer no nosso texto áureo, com a verdade prática. Esta lição ela trata de uma das parábolas de Jesus, e nesse caso aqui especificamente na parábola do semeador. Tá? Esta parábola ela vai nos falarmos a respeito da semente, que no caso aqui representando a palavra de Deus, que é a semente na qual nós, como servos de Deus, somos os semeadores desta palavra. E quando semeamos esta palavra e ela encontra uma terra boa, como diz aqui no nosso texto áureo, e esta terra boa, que representa aquele que ouve e dá crédito, a Bíblia diz, e a parábola aqui nos traz o entendimento que esta terra ela produz frutos, né? Uns produz mais, outros produz menos, mas a tendência é de produzir frutos. Quando diz aqui que umas produz 100, outras produz 60 e outros produz 30, ou seja, 100%, 60% ou 30%. É o equivalente aqui para nós entendermos esta palavra, falando aqui de percentual, tá certo? Então, isto é o que a nossa lição vai nos falar nesta oportunidade. A verdade prática diz que é preciso crer, né? É preciso falar de Cristo. E para falarmos de Cristo, nós precisamos crer em Cristo, que Ele é soberano, Ele é poderoso. Tá? E assim, quando falamos, nós temos que orar. Orar para quê? Para que aqueles que nós vamos falarmos, eles creem, eles recebem a palavra, e assim o que acontece?
eles tornam-se seguidores do Mestre, uma vez que a palavra fala com ele e desce para o seu coração. Não estamos aqui falando, amados, de fanatismo, não. Estamos falando de salvação, de crer na palavra de Deus, que é vida para aqueles que ouvem, é vida para aqueles que estão mortos em delitos, mortos na vida pecaminosa, mortos sem esperança. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 3, ou melhor, no capítulo de número 4, e o versículo do 3 ao 20. Também não vou fazer esta leitura. Acredito que os amados irmãos já tenham feito esta leitura. Se isso não aconteceu, amados, faça agora, porque esta lição é bastante proveitosa para o entendimento da nossa videoaula. Tá certo? Muito bem, está aí, até o versículo 20, o assunto da lição. O objetivo desta lição, ela tem aqui 3 objetivos específicos, que são esclarecer o significado da parábola do semeador. Nós já vimos sobre parábola na aula passada, então aqui nós vamos estar esclarecendo o significado desta parábola, especificamente desta parábola, porque entender parábola nós entendemos na aula passada. Então aqui nós vamos estar falando diretamente na parábola, e aí nós vamos estar explicando, esclarecendo. Evidenciar, segundo objetivo, é evidenciar a importância de obter o Evangelho. E aí o terceiro objetivo é ressaltar a obrigatoriedade de se anunciar o Evangelho. Tá certo? Obrigatoriedade. O que é obrigatório? É a mesma coisa de uma necessidade. Então, é obrigatório virar à esquerda, porque se você virar à direita, você bate em alguém, você não tem destino. A direita pode ser contramão, então é obrigatório. Então, sentido obrigatório é um sentido que o contrário, você está na contramão. A mesma coisa é o sentido da necessidade. O que é uma coisa de necessidade? É uma coisa que não pode ser substituída, tá certo? Não pode ser substituída. Assim é o Evangelho. O anunciar o Evangelho é obrigatório. Então nós vamos ressaltar aqui a obrigatoriedade desse anúncio, do Evangelho. Aqui na opinião do professor, também não vou ler, mas aqui gostaria que você fizesse aqui suas próprias conclusões e coloca seu joinha aí, seu clique aí, dá seu like, nos ajude aí nesta postagem, para que nós venhamos estar sempre aqui publicando estas videoaulas. Tá certo? Então nós vamos aqui, a opinião do professor vai estar falando aqui sobre a parábola, né? Essa que foi a primeira parábola do mestre, a parábola do semeador. Tá? Você vai estar olhando, vai estar tirando suas conclusões, verificando aí nas referências bíblicas, e vai estar nos dando aí o prestígio aí com a sua cooperação, com o seu like aí, para a glória de Deus. Muito bem. A introdução da nossa aula nos diz o seguinte: para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. Então, Jesus, quando ele queria ilustrar uma verdade espiritual, né, chamar a atenção de alguém espiritualmente falando, ele frequentemente contava uma parábola. Ele trazia uma história real para ilustrar, né, um acontecimento do dia a dia. Essa foi a maneira bastante prática que o Senhor Jesus trouxe para o entendimento, principalmente daqueles que queriam o colocar à prova, aqueles que não criam, queriam pegar ele em falha.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas de maneira alguma eles conseguiam, porque o mestre é o Filho de Deus e não podia ter nenhuma falha. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está em Mateus, no capítulo 3, versículo do 1 ao 9, em Marcos, no capítulo 4, versículo 3 ao 9, e em Lucas, no capítulo 8, versículo 4 ao 8. Tá certo? Continuando aí, e relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Será recebida no mundo. Então, a mensagem, aqui nesta parábola, ela está trazendo uma maneira de como ela é distribuída e como ela é recebida quando ela é lançada. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes, tá certo? Viu que lá na nossa introdução diz que a palavra ela produz 100, 60 e 30%? Então, aqui o mestre coloca esta preocupação, que o propósito das parábolas é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100%. Tá? Porque o intuito do pregador, o intuito do evangelista, o intuito do pastor, o intuito do ministério, o intuito de levarmos a palavra de Deus é que ela tenha fruto e que o fruto seja o máximo. Este é o intuito da pregação da palavra de Deus. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. Tá? Então, refletindo aí, ela traz uma grande reflexão do interior de cada pessoa. Muito bem, agora já vamos para o nosso primeiro tópico. Nós vamos falar sobre a interpretação da parábola do semeador. Vamos ver o que é isso. Aqui nós temos 3 subtópicos também. Vamos falar sobre a importância de compreender a parábola, os elementos que constituem a parábola, o semeador, a semente e o solo, tá? Os diferentes tipos de solo infrutíferos. Então nós vamos estar falando aqui de uma maneira bastante prática e objetiva cada um desses 3 tipos de solo que vai estar falando aqui no tópico 3, no tópico 1 da nossa lição. Primeiro subtópico, a importância de compreender a parábola. Olha, a parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento de outras parábolas. Então, aqui nós vamos estar entendendo, né? Então, a leitura está nos dizendo que a importância de entendermos esta parábola é que vai vir outras para que nós possamos entender. Então é bastante esclarecedor a gente focar e entender o que esta parábola está falando conosco e o que está falando com o pecador, com aquele onde nós vamos semear. E aqui é importante que nós vamos conhecer terras, né? Vamos conhecer terras férteis e terras inférteis, terras que não produzem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a preocupação de Cristo era que essas terras elas fossem, né, férteis, ao ponto de produzir fruto 100%. Continuando aí. Por esta razão é necessário compreender e contrastar as referências paralelas de cada narrativa. Desse modo, temos um quadro completo de que o Senhor Jesus disse sobre o reino do céu, já que a narrativa refere-se ao reino. Então, a narrativa refere-se ao reino de Deus, ao reino dos céus. Essa história fala de um agricultor que lançou semente em vários lugares
com referentes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo, tá certo? Então, em Lucas, no capítulo de número 4, versículo 3 ao 20, é assunto do nosso texto, da nossa leitura bíblica em classe, tá certo? Então lá você vai estar lendo, você vai estar entendendo, você vai estar trazendo a reflexão do entendimento desta parábola. Então essa história, ela conta uma história de um homem, de um agricultor, que ele semeou a sua semente e ele observou que conforme ele semeava, ele tinha um resultado ou não tinha resultado. Aí como que ele observou? Ele observou isso na medida que ele aguardou o tempo do resultado. E ele pôde perceber que teve semente que ela nem nasceu, porque o solo não era vitaminoso, o solo não tinha vitamina, o solo era seco, sequíssimo. Então, por esse motivo, ele era muito duro, o solo era muito duro. E aí teve caso de semente que não nasceu. Tá? Então, é muito importante a reflexão dessa parábola. Olha, para se entender essa parábola, é preciso recorrer ao contexto de Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23, quando o próprio Senhor, o Senhor Jesus já a interpretou. Tá? Então aqui, lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 18 ao 23, o Senhor Jesus dá a interpretação destas parábolas. E aqui nós temos os tipos de solo nesta imagem. Nós temos aqui que um solo, ele foi semeado à beira do caminho, e neste solo à beira do caminho, o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou exposta. Uma parte da semente ela caiu ao pé do caminho, ela ficou exposta, veio aves e comeram. Está aqui a ave comendo, porque a semente não introduziu na terra. E teve semente que ela ficou entre pedregais. Essa semente entre pedregais também, ela não pôde nascer, ou melhor, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Tá certo? E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então ela é outra parte que caiu em pedregais. Ela logo nasceu, mas ela não tinha terra funda. O que aconteceu? Vindo o sol, queimou. Nós vemos aqui, o sol queima e ela seca. Ela não tinha profundidade, raízes profundas. Isso, ela não teve consistência à luz solar, à reflexão do sol. Tá certo? Então ela não teve raiz profunda. Então aqui é uma importantíssima o caso aqui das raízes. As raízes estavam muito expostas, muito próximo ao solo, muito próximo à superfície. Ela não teve substância para resistir o tempo, tá? E as que caiu em pedregais, em espinho, entre espinho, essa outra semente, ela cai entre os espinhos, o que acontece? E outro caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, os espinhos cresceram, sufocou a semente, e ela criou entre os espinhos. Mas mais na frente, na nossa lição, nós vamos explicar cada uma delas, o que aconteceu. E aqui nós temos o que caiu em boa terra. Esta deu bastante fruto. Nós vamos estar falando lá mais na frente sobre essas sementes. Muito bem. Segundo o subtópico, os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. Tá? Aqui nós já vamos estar falando alguma coisa sobre elas. Na mesma parábola, o mestre apresenta-se como o semeador. Então aqui ele apresenta como o semeador, capítulo 3, versículo 36 ao 43 de Mateus. Ele apresenta como o próprio semeador. Daí podemos concluir que
há uma referência imediata com o Senhor. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho em nossos dias. Tá certo? Então, aqui faz uma referência, esta parábola, ela faz uma referência ao próprio Mestre, ao próprio Senhor, ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Aí diz que a extensão deste trabalho de semear, hoje, ela estendeu-se para todos que proclamem o Evangelho. Você pode ser um semeador, você pode estar ouvindo esta aula hoje, neste momento, e você pode estar se auto-perguntando como faço para ser um semeador, né? E onde encontrar a boa terra? Eu quero te dizer para você que o semeador, ele não escolhe terra. Nós vamos estar falando isso mais na frente. Ele não escolhe terra. Quanto mais aquela terra que nós achamos que não produz, é um desafio para semearmos. E aí vem o ato do semeador tratar a terra. Nós vamos estar falando mais na frente. O que faz a terra ficar boa e dar fruto é o tratamento da terra. Então você vai tratar a terra e aí ela vem a dar frutos. Quanto à semente, essa é a palavra de Deus, ou a palavra do reino, tá? Que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 23. E da pregação apostólica, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, capítulo 28, versículo 30 e 31. Tá? Então, conhecemos aí que a palavra de Jesus é a semente. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Por isso, os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão e somente aquele que tiver desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Tá certo, amados? Aqui então, conforme falamos aqui anteriormente, o solo é importante para qualquer planta. Por quê? Porque é através do solo, do tipo de solo, que ela irá se desenvolver suas raízes. Tá? Então, para nós, trazendo para a nossa vida espiritual, conforme é o intuito desta parábola, ela está dizendo para nós o seguinte: para que eu venha desenvolver as minhas raízes no Evangelho e crer na palavra de Deus e na minha salvação, preciso desenvolver para mim. E para que eu também vou ao campo para semear, eu tenho que também estar aprofundado para que eu tenha a fé em Cristo, para que eu venha plantar em outra terra e aquela terra que eu plantar, ela ser frutífera. Tá certo? Ela subsistir raízes, porque as raízes elas têm que estar abaixo da superfície para que elas venham sobreviver e dar fruto. Tá? Já o solo é algo muito importante para qualquer planta, por isso os cristãos precisam desenvolver suas raízes. Tá certo? Então está aqui. Tempos difíceis virão, onde somente as raízes profundas sobreviverão. Está aqui uma imagem desta, representando aqui o fruto, o fruto de alguém que plantou e agora colheu, já tem colheita. Isso é maravilhoso. O agricultor, quando ele traz o resultado do campo, é maravilhoso. Para a representação no Evangelho, é maravilhoso quando o pregador, o pastor, ele traz, ele recebe a oportunidade de fazer esse trabalho e ele vê fruto. Isso é tremendo, é maravilhoso.
Os diferentes tipos de solo. Então nós vamos aqui agora falar sobre os diferentes tipos de solo infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas com vários tipos de solo. O solo duro e compactado da estrada impediu que a semente penetrassem, permitindo que ficassem na superfície expostas às aves que vieram a si e as comeram. Tá? Então aqui demos o exemplo lá, falamos agora há pouco sobre esta raiz, sobre esse solo, onde a semente foi caído, o agricultor semeou em solo duro, né? Ela caiu na beira da estrada, à beira do caminho, e aí ela ficou exposta, a ave veio, comeu e não nasceu. Então esta semente acontece quando cai nesse tipo de solo, ela não nasce. Por isso que o solo precisa ser tratado. O solo precisa ser tratado para que a semente venha germinar e venha nascer. Mas não devemos escolher o solo, precisamos tratar o solo para receber a semente. Tá? Esse solo representa aquele que ouve e não entendem. Tá? Aquele que ouve e não entende. Por isso, endurecem o coração para não receber a palavra. Mateus capítulo 3, versículo 15. As aves representam Satanás. Marcos capítulo 4, versículo 15. Que arrebata a semente destas pessoas, tá? Arrebata a semente dessas pessoas cujos corações estão endurecidos. Então aqui, trazendo a representação. O solo duro representa aqueles que ouvem e não entendem. E conforme eles não entendendo, eles endurecem o seu coração para não ouvir a palavra. E a ave é a representação do inimigo, que ele arrebata a palavra, não deixa que a palavra desce para o coração do pecador, para que não crê. E aí a pessoa endurece o coração, não deixando que a palavra faz efeito. Por isso que é importante o discipulado. Temos que estar sempre. Por que evangelizamos? Porque talvez vocês olhem para o crente, pessoas olham para os cristãos e falam, esses crentes todo dia, todo final de semana, todo domingo eles passam aqui, me dá esses folhetos, me dá isso, fala desse Jesus, comenta sobre esses folhetos, mas é todo dia o mesmo folheto, a mesma coisa. Irmãos, é por causa disso aqui. Sabe por quê? Porque a palavra pode ter falado, mas o inimigo pode ter semeado naquela semana, naqueles dias, naquele mesmo coração na qual a palavra falou com ele. E aí a pessoa já está com o coração endurecido ou endurecendo. Por isso nós temos que falar da palavra, sempre está falando da palavra para o pecador. Embora não só para o pecador, mas também para os novos convertidos, para a igreja, né? Porque é a palavra que alimenta, é a palavra que dá sustância, que subsiste nas nossas vidas, é a palavra de Deus. As sementes que caíram sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e como consequência cresceram rapidamente, acabaram secas num instante. Está vendo aí? Acabaram secas num instante. Por quê? Porque não tinha terra. Não tinha terra. A terra, ela estava... a terra era pouca. Tá? Este solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e as recebem com grande alegria. Porém, quando surgem as dificuldades, as tribulações e as perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Mateus capítulo de número 13, versículo 20 e 21. Está vendo? Essa já é o tipo de solo que a semente caiu em pedregais. Tá? O que acontece? Ela nasce, ela até nasce, só que ela tem pouca terra, ou seja, tem pouco conhecimento da palavra, tem pouca terra. E o que acontece? Logo seca. Ela recebe com alegria, mas elas não permanecem firmes. Por quê? Porque vem as dificuldades por causa do próprio Evangelho. As dificuldades, né? Tribulações, perseguição, muitas perseguições, amados. Quando aceitamos a Cristo,
vem muitas perseguições, nós perdemos amigos, perdemos amizades, perdemos parentes até, porque as pessoas não entendem, né? As pessoas fogem de você, tá certo? Então, e aí o que acontece? Você pode não resistir, você acaba tropeçando se você não está arraigado na palavra, se você não estiver terra firme, você irá, acaba secando e não permanece. Tá? Daí a necessidade maior de embasamento da palavra de Deus, recebendo através de um bom discipulado e frequentemente na escola bíblica dominical. É por isso aqui que existe o embasamento na palavra, frequentamento dos cultos e dos ensinamentos da palavra de Deus. Já a semente que caíram entre espinhos, aqui nós já estamos falando da terceira semente, são sufocadas quanto estes crescem e roubam o alimento, a água e a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente, existem forças capazes de sufocar a mensagem de forma a torná-la infrutífera. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Tá? Essas aqui aqueles que caiu em espinho, ouvem, mas eles não conseguem produzir. Por quê? Porque está em sufoco, está sufocado. Muitos acabam trazendo julgos pesados. Nós vemos aí alguns casos, né, de pessoas que não deixam você crescer, não deixam você ir à frente, né? Então isso é também um perigo. Precisamos ter a mente de Cristo e não nascer entre espinhos. Você precisa encontrar uma terra boa para nascer. Tá? Jesus descreveu os espinhos como os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. Tá? Os espinhos também podem representar isso, os cuidados do mundo, os prazeres da vida, as coisas desta terra, as pessoas que olham para as coisas deste mundo, está no Evangelho, mas querem continuar ouvindo as coisas do mundo. Então ele está falando o seguinte: essas coisas, elas se tornam como uma terra espinhosa. Você nasceu, mas está sendo sufocado por estas coisas, tá certo? Então, quando está sufocado por essas coisas, dificilmente você irá, né, resistir, porque as coisas deste mundo ainda está trazendo os reflexos para a vida, para a tua vida. As distrações e os conflitos impedem os novos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de crescerem. Essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais, atormentando os discípulos do primeiro século, da mesma forma como acontece nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permanecem infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. É triste ver isso, é triste ler isso, mas infelizmente acontece, né? Pessoas ainda, né, que sabem como produzir, mas está sufocado, está com o seu coração voltado para as coisas deste mundo, e aí se torna desta maneira, não tendo nenhuma colheita. Aí me vem à memória agora um hino que fala o seguinte, acho que é o número 16: podes ter as mãos vazias, né, ao Senhor apresentar. Como que vou me apresentar diante de Deus com as mãos vazias, não levando nenhuma colheita? Vamos agora ao nosso tópico 2, a importância de ouvir o Evangelho. Também temos 3 subtópicos: o tipo ideal de solo, o tipo ideal de ouvinte, a importância de ouvir. Tipo ideal de solo. A parábola do semeador é uma
descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus. E seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. Então, esta parábola é uma descrição de várias respostas ao ouvir a palavra de Deus. Seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. Até o Senhor Jesus encontrou problemas, né? Por quê? Por esse motivo ele falava por parábolas para que as pessoas pudessem entender, né? A parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa de ouvir real e produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer que o verbo grego correspondente a ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Então aqui a mensagem, o parágrafo aqui nos está dizendo o seguinte, que a parábola adverte para que nós não venhamos ouvir superficialmente. Nós temos que ser ouvintes reais e ter expectativa de produtividade. Porque quando fala que a obediência vem do verbo ouvir, que é traduzido em obedecer. Quando ouço, eu obedeço. Às vezes eu ouço, mas eu não obedeço, eu estou ouvindo. Mas o Senhor Jesus falou, nós falamos na aula passada, que acontece que quando isso acontece, é como se nós não tivéssemos ouvidos, porque a gente não queremos ouvir aquilo que é mais verdadeiro. Por isso o mestre falou que algumas sementes caíram em boa terra. Tal terra tinha profundidade, espaço e umidade para crescer, multiplicar e produzir uma boa colheita. Este solo representa as pessoas que ouvem a palavra e entendem, frutificando abundantemente. Elas são como as bereanos, que foram recomendados, porque de bom grado recebeu a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e estas coisas eram assim. São, na verdade, os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitam Jesus, creem em sua palavra e permite que ele fizesse a diferença em suas vidas. Tá certo? Então, olha que maravilha. Quando você ouve, você é o verdadeiro discípulo. Quando você ouve, né, e você aceitam que Jesus faz morada, você permite que ele faz a diferença na sua vida, essa é uma terra, é uma boa terra. Essa foi a semente que caiu em boa terra, né? Você produz 100%, tá? Você produz 100%. Isso é muito importante. Tipo ideal de solo, ou melhor, tipo ideal de ouvinte. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isso proverá que ouvimos. Tá certo? Isso provará que ouvimos. Se produzirmos frutos, prova que nós ouvimos. Se aquele a quem pregamos o evangelho produzir frutos, isso mostrará que a semente que plantamos fincou raízes em seus corações, né? Então é importante, né, quando o pregador, o ministro da palavra de Deus, ele leva esta mensagem, então ele vê, este foi um ouvinte ideal, não que escolhemos, mas um ouvinte que realmente ela está representando um solo fértil. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouve, versículo 3, a parte A, e termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos, ouça, versículo 9. Então,
Quem tem ouvidos, ouça. Porque uma vez é ouvir superficialmente, como falamos. E outra coisa é ouvir e entender. Quando você entende, realmente você ouve com o coração. Caso contrário, você ouve superficialmente e ela não teve nenhum efeito. Analisando o aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinho. Enquanto que no aspecto espiritual, somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto para a palavra de Deus, arraigar-se profundamente ou deixarmos as coisas deste mundo sufocar a palavra. Está vendo aqui a responsabilidade? Uma vez que a palavra é falada e você não deu crédito, se você vir a perecer, então a responsabilidade do pregador, daquele que leva a palavra, já saiu dele. Agora é você o responsável. Por quê? Porque você ouviu, você já foi ouvinte, já foi esclarecido para você. O problema é que o seu coração ficou endurecido e você não deu crédito. Então é importantíssimo essa passagem. A importância de ouvir. Olha, ao desenvolver o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar frutos com perseverança. Lucas capítulo de número 8, versículo 15. Aqui, amados, não que o Senhor estava escolhendo o tipo de solo, mas o que ele destaca aqui é que existe o solo que ele é um solo fértil, perfil de ouvinte. Existe um perfil de ouvinte que ele já é um solo fértil. Então ele tem facilidade, porque ele tem um chamado, algo que ele de honesto coração, o coração bondoso, um coração aflito, mas cheio de vontade. Então o Senhor chamou isso aqui de tipo de ouvinte ideal, né? Solo fértil. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, dando continuidade aí, aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. Está vendo como é interessante o solo? O solo precisa continuar regado, continuar colocando água, colocando terra, dando a substância que ele precisa, que é a leitura da palavra, estudar, meditar nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, continuando aí. A palavra tem que vir habitar em nós. Para ser implantada no nosso coração, Tiago 1,21, temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Está vendo? Também depende de nós. Depende muito mais de nós do que de Deus. Porque se nós não dermos o ouvido, Deus não consegue fazer nada nas nossas vidas. Então precisamos ouvir, precisamos permitir que a palavra, é pela palavra que nós somos formados e nós somos moldados. Louvado seja Deus. Muito bem, tópico 3 aí, o chamado para anunciar o Evangelho. Também temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a obra da maior importância. Jesus é a ordem para pregar, a importância de pregar o Evangelho. A obra da maior importância. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho, segundo as Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4,
O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Está vendo aqui? Então nós não temos solo, nós não temos um solo para escolher para pregar. Então, como um bom cristão, nós temos que levar a palavra de Deus, levar a boa semente, independente do solo, se o solo é bom ou se o solo é ruim. Até porque nós não temos a capacidade de medir o tipo de solo, porque só Deus conhece, só o nosso Senhor conhece o solo, e é porque é Ele que faz a obra. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do testemunho pessoal e da literatura. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, antes receberá a vida eterna. Marcos capítulo 16, versículo 16, Efésios capítulo de número 1, versículo 13 e o versículo 14. Tá certo? Então aqui é o seguinte, não de lábios devemos apresentar, simplesmente por falar, mas temos que dar testemunho pessoal, né? E temos que ter um bom conhecimento das literaturas da palavra de Deus, para que, sermos questionados, nós temos argumentos para mostrar o Senhor Jesus nas Escrituras. Segundo subtópico, Jesus é a ordem para pregar. Jesus e a ordem para pregar. Ele deu esta ordem no livro de Marcos, no capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Ele diz que, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê já está condenado. Então ele recorda que o evangelho significa boa nova, boa notícia, o qual o que tal boa notícia nada é que a salvação em Jesus. Então esta é a ordem dele, foi esta. Jesus nos encarregou de contar as boas novas às pessoas em nossa volta. Então ele nos encarregou, foi ele que nos deu esta autoridade e esse intimato para ir pregar o evangelho para toda criatura. A importância de pregar o evangelho. Olha, amados, aqui todo crente sabe porque é importante. É muito importante pregar o evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e seja salva, né? Por quê? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Deus, ele não quer condenar, mas ele quer salvar. O problema é que os nossos atos, as nossas atitudes, o endurecimento do nosso coração é que nos leva à perdição. Mas Deus, ele quer salvar. Aplicando-se espiritualmente, aqueles que seguem a Cristo deve estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior a colheita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e o versículo 7. Quanto mais você planta, mais você colhe. Tá certo? Então, quanto mais você planta, você colhe. Existem plantações que você não colhe, porque já sabemos, já falamos por quê, né? Às vezes você planta no intuito de receber uma boa colheita, mas pode não chover naquele ano suficiente para a colheita não ter um bom êxito. Só que quem tem a capacidade de saber da colheita é quem está sobre essa plantação. No caso, Deus, porque é Ele que manda a chuva. Então o que o agricultor tem que fazer é plantar. Ele planta naquele tempo certo, no tempo que ele supõe que virá chuva, e aí tem que contar com Deus para mandar a chuva. Então, pois aqui como um verdadeiro cristão, nós temos que ir ao campo plantar, semear. E quem vai fazer chover, chuvas de bênção, quem vai fazer chover para sanar aquela semente, para que aquela semente venha
venha nascer, é o Espírito Santo. Deus é que manda isso, o crescimento, é Ele que dá. É preciso, porém, saber que o que semeia a palavra e o faz todas as qualidades de solo. É o que faz todas as qualidades de solo. Semeia a palavra sem obter o vento, nem as nuvens. Semeia a palavra sem gastar tempo com outra coisa. Então, acabamos de falar. Muito bem. Agora já podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: somos os semeadores, ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias. Todavia, como na parábola, os resultados serão determinados pelos corações daqueles que ouvem. Lembremos que o nosso papel é pregar, e o do Espírito Santo convencer os pecadores. Ou seja, do Espírito é convencer os pecadores. Então, quem tem que fazer a terra boa não sou eu, não é você. Você é o agricultor. Você precisa semear a semente e insistir na semente, insistir na terra. Quem vai fazer a terra boa não é eu, não é você, é Deus. É Ele que dá o crescimento. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos ficar por aqui e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém, amados? Fique na paz, fique na graça, fique no amor do Senhor Jesus.